Olá, eu sou Mariana e eu vim contar um pouquinho da minha história sobre assédio que eu passei na empresa onde eu trabalhava. Eu era estagiária de licitação, eu estava no segundo semestre da faculdade e nisso, no meu setor, era somente eu e meu gerente, que era de área de licitação, né? E tudo começou com brincadeirinhas, ele me elogiando, o cara de elogiando minha roupa, elogiando meu cabelo. Até então, por mim, tava tudo por educação. Até que chegou num ponto dele começar a passar a mão no meu cabelo, ele começava a passar a mão no meu braço, fazer carinho assim do nada em mim. Aí eu comecei meio que me afastar. Mas até então eu tava meio insegura, porque era meu chefe, né? Então não tinha muito o que eu falar. Aí as coisas ficaram um pouquinho piores. Entrou outro homem no departamento. E eles começaram a ficar brincando comigo, tipo, Mari, coloca alguma coisa, escreve alguma coisa na lousa pra gente lembrar, faz um painel na lousa, faz um cronograma. E aí eu comecei a fazer. Até quando eu comecei a perceber, o que eles mandaram ficar fazendo isso era pra ficar me olhando, porque o painel ficava de costas, eu ficava, né, de costa pra eles. Até um ponto que eu virei e eles estavam olhando pro meu corpo. Nesse dia eu fiquei muito traumatizada, fiquei bem triste assim, mas era meu emprego, não podia perder. Comecei a ficar mais fechada. Depois daquele dia, aquelas brincadeiras foram aumentando e o outro gestor saiu. Aí chegou num ponto do meu chefe, ele falava assim: Nossa, às vezes dá vontade de fechar essa porta e ficar só eu e você. Eu falei: Você é louco? Não. Ele: Ah, não, eu não resisto a você. Aí hoje, eu olhando, eu falo assim, jamais eu deixaria o homem falar assim comigo, eu tomaria tal atitude, mas quando acontece com você, dentro de uma sala pequena, é o seu emprego, você depende dele, né? E você acha que por impulso você vai querer bater, na hora você fica em choque, você trava. Não sei explicar, era uma coisa horrível. E ele começou a falar que ia fechar a porta, e aí eu ficava meio travada, debatia com ele. E aí ele começou, tava trabalhando, do nada ele chegava nas minhas costas e me cheirou aqui um dia. Eu estava assim, igual eu tô aqui, e aí vem uma pessoa atrás e cheira aqui em você. Eu também um susto muito grande. Aí aquele dia eu empurrei ele assim com tudo, eu falei, você é louco? E a gente brigou, discutiu, mas até então deixei passar de novo. E aí todo dia era gracinha, todo dia era recadinho. E começou a atrapalhar muito a nossa relação no trabalho. A gente começou a brigar, a gente não conseguia mais se alinhar. Nosso trabalho não estava sendo produtivo junto porque eu não queria falar com ele, eu não conseguia olhar para a cara dele, eu comecei a ter nojo dele. E ele começava a ficar falando de mulheres na sala, de quem tal era gostosa, de quem tal ele comia, de quem tal ele traía a mulher dele. Ele acabava com a mulher dele e elogiava, né, deslumbrava as outras mulheres. Toda mulher que entrava dentro da nossa sala, ele ficava falando do corpo, ele ficava falando da bunda, ele ficava falando o que ele queria fazer com ela. E aquilo foi me corroendo, foi me corroendo. Até que teve um ponto que eu não aguentei. Aí não, quando eu fiz um ano, eu ia completar um ano, eu ia ser efetivada. E eu não quis. Aí a mulher do RH foi, conversou comigo, eu comecei a chorar, falei tudo que eu tava passando. Falei que eu não queria ser efetivada por tal motivo. E aí isso deu o que falar. Chegou no dono da empresa, o dono da empresa veio conversar comigo. Eu falei, olha, Lilian, a gente tira ele, você fica. Eu falei, não, eu não quero, eu não consigo mais estar nesse ambiente. Eu tava trabalhando extremamente desmotivada, tudo me lembrava isso. Eu comecei a me afastar de homens, não conseguia ter relacionamento, não conseguia ter algum vínculo. Quando alguém me elogiava na faculdade, eu já, por que você tá me elogiando? Qual o problema no meu cabelo? Eu não queria receber elogios. E as pessoas começaram a falar que eu tava muito estranha. Aí fui começando a perceber que era por causa do meu chefe, né? O que ele estava fazendo comigo. E aí, quando eu fui conversar ainda com o dono da empresa, ele falou assim, eu falei, né, pra ele, que tava me afastando das pessoas, tudo, de homem, não queria ser elogiado, ele, ah, Mari, mas que mulher que não gosta de ser elogiada? Mesmo sendo assim. Aí eu vi que era um cúmulo, né? Que não adiantava, aquele sistema machista daquela empresa familiar não ia passar, eu ia ser apenas mais uma. E foi quando eu resolvi me demitir, eu saí mesmo.
E é uma coisa que fica muito marcada em mim e que hoje, com certeza, eu teria um posicionamento totalmente diferente. Mas você falar é uma coisa, mas você realmente vivenciar isso é algo pesado.